Um, dois, tá. 1, 2, 3 e... Mais ou menos desde 2000, por aí, tem sido um renascimento do carnaval de rua no Rio. Fanfarras no Rio, né? Fanfarras de todo tipo de coisa. O que falta são pessoas aprendendo enquanto criança para depois, né, aproveitar essa oportunidade de fazer parte desse cenário. A primeira vez que eu cheguei numa favela, eu tocava numa roda de samba. Cheguei lá, eu tinha cabelo grande, eu tive um trombone de plástico. Eu cheguei lá antes para passar o som, né? Chegaram crianças do bairro me olhando como eu fosse um extraterrestre. Eles foram muito interessados no trombone. Aí eu fiquei lá vendo isso e pensei, não, tem que ter uma escola de música para quem mora em favela. Eu percebi que teve essa, basicamente, falta de acesso à cultura das fanfarras, né, aos instrumentos de sopro em particular. Aí foi isso que deu a motivação para a Favela Brás. Aí o Tom chega para mim e fala, Mangueirinha, o que acha da gente formar um nosso projeto? Eu falei, pô, Tom, Aí daqui a pouco o Tom vem com o maluco, vem com o nome... Favela Brás, eu falei, caraca, meu irmão, e vai ser aonde, Tom? Aí o Tom falou, na minha casa. Eu achei um espaço lá na Pereira da Silva para dar aulas. A gente começou a ter aulas na minha casa. Coloquei cartazes nos postes dentro da comunidade, tem aula de música, e a gente começou com um grupo muito pequeno de crianças. O projeto cresceu, uma família falou com outra família. 2, 3, 4. 2, 3, 4. O Mangueirinha, desde o início da Favela Brás, é uma figura muito importante para o projeto. Ele é referência na música do Rio de Janeiro, porque ele é mestre de bateria da escola de samba Vila Isabel. Se você quer passar os ritmos brasileiros, né, a DNA cultural do Rio de Janeiro para as crianças, né, especialmente na percussão, é Mangueirinha. Eu sou nascido e criado em Vila Isabel, próximo das comunidades ali do Morro dos Macacos e Pau da Bandeira. Surgi num projeto social. Eu entro numa bateria mirim, e essa bateria mirim que me deu essa bagagem para poder lecionar, para poder gostar, para poder lidar com crianças, né? Para poder trabalhar com as pessoas da onde eu sou, né? Em 2019, foi o primeiro ano de ir nas escolas. No meio do ano, a gente juntou mais que 100 crianças para tocar escaleta e percussão. Praça São Salvador. E esse foi um momento muito legal de ver o projeto crescendo, né? De sair de ser um projeto pequeno, comunitário, para a gente começando a trabalhar mais em escala. Esse aqui é show, mas também ensaio, porque a nossa ideia é que esse verão, no carnaval que vem, o melhor bloco do Rio de Janeiro! O sistema de níveis do projeto Favela Brás, ele incentiva a criança a sempre estar estudando. As crianças das bandas iniciantes e intermediárias, eles sempre querem subir. Então eles têm as bandas principais como alvo.
A primeira vez da minha vida que eu subi num palco foi no Circo Voador e eu achei, tipo, o máximo. Foi muito bom. A gente faz tudo para ter um ensino de longo prazo para os alunos. Isso para mim foi muito marcante, eles estarem ali naquele palco, a alegria deles e a interação junto com o público, com pais também. Eu cresci no Favela Brás desde pequeno, mudou muito meu jeito de ser, meu foco, fez eu prestar atenção muito mais nas coisas, estudar muito e também criar uma família aqui dentro, que todo mundo se tornou uma família. Quando eu estou ensinando os outros, eu me vejo neles, porque eu fico lembrando de como eu era antes. Quando eu era pequeno, eu queria tocar tudo, não conseguia parar de tocar. E quando eu vejo os alunos assim, desse jeito também, eu fico até muito feliz. E fico com mais vontade ainda de ensinar eles. Tem uma turma de alunos que começaram 10 anos atrás. Tenho fotos comprometedores de todos eles, quando eles foram muito pequenos, né? Hoje em dia são assim. Tem o Marquinho, que é um excelente menino, é um amor de pessoa. Hoje já é o nosso professor. Tem um irmão, essa família é espetacular. Tem um irmão, o André, que teve que fazer uma pausa porque entrou no exército. Entrou no exército como músico. E devido ao Favela Brás, e isso é um orgulho pra gente, assim, enorme. O Rafael. Tocar junto com a minha família, eu acho que foi uma das minhas maiores inspirações. Eles me viam e me motivavam, e eu motivava eles todos os dias, a gente tocando junto, trocando sorrisos, alegrias, conquistas, tristezas, mas conquistamos muita coisa junto. Quem diria, né, que eu sonhando em ser músico, consegui concretizar esse sonho. E hoje estou trabalhando com isso, tô trabalhando com aquilo que eu amo, que é a música. Eu tenho muito para mim a minha missão aqui dentro é também mostrar para elas, e porque eu me vejo nelas muito nessa fase assim, que sim, dá para crescer, e dá para viver de música, dá para se desenvolver. Show. Beleza. Vamos tudo sem olhar pra partitura. A primeira coisa que a gente olha é mulher, e comentários tipo, nossa, eu nunca vi mulheres tocando metal. A Rafaela? Gente, eu amo a Rafaela, ela é incrível. Ela sempre acreditou em mim, sempre me deu apoio. E no dia da prova, eu liguei pra ela depois e, cara, ela surtou muito junto comigo. A gente se identifica, eu me identifico com cada criança que está por aqui, seja com os problemas diários, problemas de casa, até a chegada de estudar um instrumento. A melhor parte é quando o aluno, para mim, ele consegue entender o prazer em tocar, além da pressão de tocar. A educação musical mudou a minha vida, graças a um projeto social muito semelhante ao Favela Brás que me abriu as portas, né? Me cedeu o instrumento, me cedeu professores qualificados, me deram um norte. Para minha mãe conseguir trabalhar, era uma maneira que ela tinha de controlar os filhos na escola. E a gente ter o que comer o dia inteiro. Isso me emociona um pouco, mas é a realidade. No início de 10 anos, foi um projeto bem caseiro, pequeno, com poucos alunos, só na minha casa, só na comunidade Pereira da Silva. Aí, ao longo de 10 anos, foi expandindo até o ponto que, hoje em dia, a gente tem mais de 250 crianças, temos parcerias com 6 escolas públicas.
aprendi muita coisa. Eu leio partitura, eu sei fazer muitas notas difíceis também. E, para minha surpresa, com o passar do tempo, uma das coordenadoras, acho que a dona Cris, ela fez contato comigo, falando que a Rebeca estava se desenvolvendo bem e queria oferecer para ela uma vaga no projeto. E ela começou. Nós que moramos em comunidade, a gente sabe da dificuldade, é algo que realmente deveria ser tentado, né? Porque as crianças vivem nessa área de muitos conflitos, de muitos tiroteios, e às vezes muita gente não tem perspectiva de vida, acha que o mundinho é só aquilo ali, e não é. Hoje em dia, a gente ensaia na parte exterior de um convento que tem na entrada da nossa comunidade. Se chama o Centro Assunção. E em outros espaços da comunidade Pereira da Silva, tem a laje da mãe de um aluno, a Silvia, onde a gente ensaia. E também tem uma pizzeria, a Pizzeria do Eti. E eles servem a pizzeria para a gente fazer algumas aulas lá. A gente começou a fazer bailes dentro da comunidade Pereira da Silva, se chama Baile Brás. Aí todo mês a gente convida uma banda de adultos, né, da cena das fanfarras do Rio para tocar no baile. Os alunos tocam, a banda toca e depois eles fazem uma batalha. E nesses encontros, os alunos podem ver as outras fanfarras tocando. Início, por exemplo, as crianças não dançavam. Eles tocaram super bem, mas não dançavam. Aí quando a gente começou os bailes, aí eles começaram, entendi. Eu acompanho o projeto já há mais de 2 anos. Eu pude ver o primeiro Baile Brás aqui na comunidade. E aí você vê o projeto ganhando força, crescendo, tendo participação de cada vez mais ativa das bandas aqui do Rio de Janeiro. Foi muito especial poder fazer esse evento no Circo Voador. Também é onde aconteceu e foi uma oficina principal desse movimento das fanfarras do Rio de Janeiro, onde muita gente aprendeu e muitas dessas bandas começaram. Não esperava um evento daquela magnitude, foi maravilhoso. Todas as bandas ali parceiras que participaram dos bailes durante um ano, que se pontificaram aí, foram, e as crianças votando, levantando plaquinha, aquilo foi, foi maravilhoso, vai ficar marcado para a história, né?
Nós já tínhamos vindo aqui no Pereirão participar, que foi uma troca super bonita com as crianças. Então foi uma honra ser convidado para participar desse concurso, que na verdade foi uma grande brincadeira. Além de ser uma brincadeira, foi muito emocionante também para a gente. Com 97 pontos, Como integrante do Biquíni Jocodô, eu tenho consciência que o Favela Brass é a melhor banda, né? Tá realmente em primeiro lugar, não é uma brincadeira, é um fato, né? Não tem palavras para descrever como é ter uma criança vir da comunidade, começar a aula e ver essa criança virar músico. Eu vejo um pouquinho de mim em cada um deles. Isso eu vejo que vai continuar, né? Foi aquela sementinha que nós plantamos. Chorei muito, porque, tipo, cara, foi muito bom, tipo assim, ver o Henry tocando com a gente pela última vez, a Catarina, todo mundo ali junto na hora, foi um momento muito de união. A Favela Brass tem, né, os seus momentos ali, mas, tipo assim, a gente sempre vai ajudar um ao outro, não importa o que foi, isso é muito lindo pra mim. Lá no início do projeto, a gente estava dando aula para crianças de 4, 5 anos. Como parte da minha aula com eles, eu utilizava um boneco de mover. Aí eu fiquei, né, fingindo de cantar com bonecos. E eu pedi para os alunos darem um nome do boneco. Aí eu lembro que falei, então, qual é o nome? Aí teve silêncio. Aí do nada a Edileuza gritou, Cacilda! Para os alunos que fazem 18 anos, para ter um grupo para eles, eu fundei os Amigos da Cacilda. Com o tempo, os alunos vão se formando no projeto, a gente vai poder manter, né, essa comunidade e ainda tocar juntos. O desafio, agora para frente, é de oferecer essa oportunidade para mais crianças. Começar a parar de ser a exceção e começar a ser a regra no Rio de Janeiro. O acesso à educação musical decente para as crianças das favelas.
A minha esperança é que o projeto cresça estruturado para que a gente consiga alcançar essas comunidades que estão carentes de cultura, carentes de educação musical. Isso, para mim, é um sonho. É um sonho, eu tenho certeza que em pouco tempo a gente vai conseguir.